Shabbat Shalom, meus irmãos, estamos ao vivo, mas esse Shabbat, continuar estudando as Escrituras, terminando a história de José, ou Yahussef, como era seu nome no hebraico. Vamos mostrar o que acontece agora com o tempo em que José ele é exaltado e até o momento em que ele reencontra seu pai Jacó, ou Yaakov, né? Vamos orar. Yahweh, nosso eterno, te damos graças pelos sinceros que estão aqui reunidos para ouvir a tua palavra, não para prestigiar homens, não para exaltar coisas mundanas, mas para te buscar, ó Pai, e receber o teu conhecimento, a tua revelação da verdade. Em nome do Messias, pedimos a tua bênção, cobertando nossos pecados, em nome de Yahushua. Assim seja. Bom, meus queridos, nós estamos mais uma vez aqui para estudar esse livro maravilhoso, que é o livro de Jazar. E eu espero que você esteja compreendendo aí esse ensinamento que nós temos passado. E hoje vamos continuar vendo aí o que vai acontecer na história. Quando Isaac terminou as instruções a Yaakov, né, o Jacó, os nomes aqui estão meio estranhos, porque eu peguei uma tradução, uma versão, na verdade, uma tradução do inglês bem diferente. Aí, esses nomes você deve ignorar. Mas eu vou estar falando os nomes e o equivalente no português, tá? Então, quando Isaac terminou as instruções a Jacó e seus filhos, ele entregou o espírito e morreu. E foi recolhido por seu povo. E Yaakov e Esaú caíram sobre o rosto de seu pai Isaac e choraram. E Isaac tinha 180 anos de idade quando morreu na terra de Canaã, em Hebrom. Então seus filhos o levaram para a caverna de Macpela, que tinha sido comprada por Abraham, dos filhos de Het, com possessão de um local para enterros. E todos os reis da terra de Canaã foram com Jacó e Esaú enterrar Isaac. E todos os reis de Canaã mostraram grande honra a Isaac em sua morte. E os filhos de Jacó e os filhos de Esaú foram descalços sobre todo o caminho, andando e lamentando até chegarem a Kiriat Arba. E Jacó e Esaú enterraram seu pai Isaac na caverna de Macpela, que é em Kiriat Arba, em Hebrom. E eles enterraram-no com grande honra, como no funeral de reis. Esses detalhes a Bíblia não traz, que os patriarcas eram tidos em alta conta em toda a terra de Canaã. Eles eram realmente homens notáveis. E apesar de que na história geral, né, que nós aprendemos na escola, isso nem sequer é mencionado. Mas eles eram sim homens de destaque na terra de Canaã. E o livro de Jazar traz um dado muito interessante sobre a herança dos filhos de Jacó e a herança dos filhos de Esaú, o irmão dele. Nesse enterro, Nebaiote, o filho de Ismael, né, o Ismael, estava na terra com seus filhos, e Esaú naquele dia o consultou dizendo, note, historicamente, você vê uma aproximação dos filhos de Esaú com os filhos de Ismael, né? Ou Esaú com os filhos de Ismael. E Nebaiote disse, o que é isso que Jacó disse a ti? Eis que todos os filhos de Canaã vivem com segurança em suas terras. E Jacó disse que irá herdá-la com sua semente todos os dias. Vá agora, portanto, e pegue as riquezas de teu pai e deixe Jacó, teu irmão, na terra, como ele tem falado. E Esaú levantou-se e voltou a Jacó e fez tudo que Nebaiote, o filho de Ismael, tinha aconselhado.
Esaú tomou todas as riquezas que Isaac tinha deixado, as almas, as bestas, o gado, a propriedade, todas as riquezas. Ele não deu nada ao seu irmão Jacove. Jacove tomou toda a terra de Canaã, do rio Mizraim, o Egito, até o rio Eufrates. E ele o tomou como posse eterna para seus filhos e para sua semente depois dele para sempre. E Jacove também tirou seu irmão Esaú na caverna de Macpela, que é em Hebron, que Abraham havia comprado de Efron como uma possessão de um local de enterro, para ele e a sua semente para sempre. E Jacove escreveu tudo no livro de compra, assinou e testemunhou tudo isso com 4 testemunhas fiéis. E estas são as palavras que Jacove escreveu no livro, dizendo: a terra de Canaã e todas as cidades dos hititas, os heveus, os jebuseus, amorreus, perizeus, girgaceus, todas as 7 nações do rio Mizraim, Egito, até o rio Eufrates. Então, isso é um dado tremendo, porque essa disputa pela terra lá de Canaã, que chamam de Palestina hoje, não tem sentido. Isso, desde a antiguidade, foi dado como herança não aos filhos de Esaú, não aos filhos de Ismael, mas aos filhos de Jacó, as 12 tribos de Israel. E isso é fantástico, porque mostra realmente as raízes históricas da disputa desse local, chamado Terra Santa. Bem, naqueles dias da morte de Isaac, Yahweh mandou e causou uma fome sobre toda a terra. Naquele tempo, o rei Faraó de Mizraim, ou Egito, estava sentado no seu trono na terra de Mizraim, deitado em sua cama, e teve sonhos. E Faraó viu em seu sonho que ele estava em pé pelo lado do rio Mizraim. E quando ele estava em pé, viu 7 vacas gordas bem favorecidas e em gordura vieram do rio. E outras 7 vacas magras, mal favorecidas, vieram depois delas, e as 7 vacas mal favorecidas engoliram aquelas bem favorecidas, e ainda sua aparência estava doente, como no início. Ele acordou, ele dormiu novamente e sonhou uma segunda vez, e ele viu, eis que 7 espigas de milho surgiram após um caule, grandes e boas, e 7 espigas finas brotaram com o vento do leste depois delas. E as espigas finas, as completas. E o relato de Jazar, conforme que também está na Bíblia, continua dizendo que as 7 espigas finas brotaram com o vento do leste e as espigas finas engoliram as completas. E Faraó acordou de seu sonho. E de manhã o rei lembrou-se de seus sonhos e seu espírito, infelizmente, foi incomodado por conta de seus sonhos. E o rei apressou-se e chamou e apelou a todos os magos de Mizraim, os sábios, e eles vieram e ficavam diante do faraó. E o livro de Jazar dá um detalhe bem específico sobre o que aconteceu. Os magos vieram, interpretaram que se tratava de 7 reis e tal, e depois disseram que eram 7 filhos, todas interpretações mirabolantes. E o faraó percebeu que eles estavam enrolando, e o rei ordenou que uma proclamação fosse enviada ao longo de Mizraim para matar todos os mágicos que estavam em Mizraim, no Egito, e nenhum deles deveria permanecer vivo. E os comandantes da guarda pertencentes ao rei levantaram-se, e cada homem tomou sua espada e começaram a matar os magos do Egito e os sábios. E depois desta, Merod, o mordomo-chefe do rei, veio e curvou-se diante do rei e sentou-se diante dele. E o mordomo disse ao rei que o rei viva para sempre e seu governo seja exaltado na terra. Tu estiveste irritado com teu servo naqueles dias, agora 2 anos passados, e coloca-me no confinamento. E estive lá algum tempo no confinamento, eu e o chefe dos padeiros. E havia entre nós um servo hebreu pertencente ao capitão da guarda, seu nome era Yahussef, seu mestre havia ficado irritado com ele, colocou na casa do confinamento, e ele atendeu-nos lá. Então, o tal copeiro do rei, o Merod, né? E é interessante que o livro de Jazar dá detalhes, os nomes, as datas, locais, genealogia e todo um background, um contexto histórico, né?
E olha só, o rei ouviu as palavras do mordomo-chefe e ordenou que os sábios de Mitzraim não fossem mortos. E o rei ordenou a seus servos a trazerem a Rousef diante dele e disse: vá a ele e não aterrorize a ele, para que ele não fique confuso e não saiba falar corretamente. E os servos do rei foram para Yahusef e trouxeram-lhe as pressas da masmorra. E os servos do rei o barbearam, mudaram sua vestimenta de prisão, e ele veio diante do rei. E o rei estava sentado no seu trono real, em um vestido principesco ao redor com um éfode dourado. E o ouro fino cintilava, e o carbúnculo e o rubi e a esmeralda, juntamente com todas as pedras preciosas que estavam na cabeça do rei. Deslumbravam os olhos, e Ahosef maravilhou-se muito com o rei. E o trono no qual o rei sentou estava coberto com ouro e prata, e com pedras de ônix, e ele tinha 70 degraus. E esse é um outro dado interessante. O faraó tinha um trono que tinha 70 degraus. E interessante, porque 70 é um número que é altamente significativo. 70 são o número de nações, 70 é o número de línguas, 70 é o número de discípulos que o Messias enviou para ministrar as boas novas, quando ele ainda estava conosco aqui na Terra. Então, 70 é o número de pessoas que subiram ao Egito, né, na casa de Jacó. Então, é muito significativo. E 70 realmente tem a ver com as línguas e os idiomas, né, das nações, conforme veremos a seguir. E o costume em toda a terra de Mizraim era de que cada homem que viesse falar com o rei, se ele era um príncipe ou que era estimável diante do rei, subia ao trono do rei até o 31º passo, o primeiro degrau. E o rei descerá para o 36º degrau e falava com ele. E Ahosef estava revestido com o espírito do Eterno diante do rei, e ele sabia que todas as coisas iriam acontecer ao rei à frente desse dia. E ele sabia que a interpretação adequada do sonho do rei, ele falou diante do rei. E Ahosef encontrou favor aos olhos do rei, e o rei inclinou suas orelhas, seus ouvidos e seu coração, e ouviram todas as palavras de Ahosef. E Ahosef disse ao rei: não imaginas que são 2 sonhos, pois ele é apenas um sonho. Pois o Altíssimo escolheu fazer em toda a terra, demonstrou ao rei o seu sonho, e isso é a própria interpretação do seu sonho. Quando 7 vacas boas, espigas de milho, são 7 anos, e as 7 vacas magras e as espigas de milho finas também são 7 anos. É um único sonho. Então, a Bíblia fala, né, da revelação desse sonho e o significado. E nós já sabemos, 7 anos serão de grande abundância na terra e os 7 anos seguintes de fome. E uma fome muito grave, toda a abundância será esquecida da terra e a fome vai consumir os habitantes da terra. O rei sonhou um sonho e o sonho repetiu-se ao faraó. Portanto, a coisa estabelecida por Urim, e Urim, o Altíssimo, né, as trará em breve. Agora, portanto, vou te dar conselhos para livrar tua alma, as almas dos habitantes da terra, do mal da fome. Busca em todo o reino um homem muito discreto e sábio, que conhece todos os assuntos do governo, e nomeie-o superintendente sobre toda a terra do Egito. E aqui que fica interessante, porque no Gênesis, né, ali na porção que fala dessa história de José, a partir do capítulo 37 em diante, capítulos 40 em diante, até o último capítulo de Gênesis é todo sobre José, né, uma boa parte do livro de Gênesis é sobre José. Por quê? Porque exatamente José é um símbolo do Messias, um homem que viria salvar toda a terra da fome espiritual, da destruição, da morte eterna. E Ahosef era conhecido como o sonhador, né? O interpretador de sonhos, e ele vai, mas não com facilidade, porque o Gênesis diz que ele revelou o sonho, acabou-se, já foi exaltado em todo o Egito, e não foi bem assim. Tem mais detalhes a essa história. O que aconteceu?
Os egípcios desconfiados, né? O próprio faraó desconfiado. E o que ele faz? Eles ainda resistem. Então José tem que dar um sinal para ele de que essas palavras são verdadeiras. O que é que acontece? No verso 63 do livro de Azar, José, o Yahussef, propõe o seguinte sinal. Eis que tua esposa está sentada neste dia, nas fezes do parto, ela te deu à luz um filho e tu irás se alegrar com ele. Quando teu filho tiver ido adiante desde o ventre de sua mãe, teu primogênito, que nasceu nesses 2 anos, deve morrer. E tu serás confortado na criança que vai nascer a ti neste dia. E Yahussef terminou falando estas palavras ao rei, e curvou-se diante do rei e saiu. E quando Yahussef tinha saído da presença do rei, os sinais que Yahussef tinha falado ao rei aconteceram nesse dia. Então, esse detalhe não está na Bíblia. Somente no livro de Azar. Né? Sinal tremendo. E a rainha deu à luz um filho nesse dia, e o rei ouviu as boas novas sobre seu filho e se exultou. E quando o informante tinha ido diante da presença do rei, os agentes do rei encontraram o filho primogênito do rei caído morto no chão. E houve grande lamentação e ruído na casa do rei, e o rei ouviu e disse: o que é ruído e lamentação que eu vi na casa? E eles disseram ao rei que seu filho primogênito tinha morrido. Então o rei soube das palavras que Yahussef tinha dito, né? Estavam corretas. E o rei foi consolado por seu filho, pela criança que nasceu-lhe nesse dia, como Yahussef tinha falado. Então, não é que imediatamente Yahussef saiu da prisão, foi exaltado após revelar o sonho, não. Teve esse detalhe aí, ainda aguardou, né, o cumprimento desses sinais aí que se seguiram logo após ele ter falado. O verso 9 diz que todos os oficiais responderam ao rei e disseram: certamente está escrito nas leis de Mitzraim que não deve ser violado, que nenhum homem deve reinar sobre o Egito, nem ser o segundo para o rei, mas apenas aquele que tem conhecimento em todas as línguas dos filhos dos homens. Agora, portanto, nosso Senhor e Rei, eis que este homem hebreu só sabe falar a língua hebraica, ele pode ser sobre nós o segundo no âmbito do governo, um homem que nem mesmo conhece nossa língua. Aí isso que é interessante. Os faraós, da antiguidade, eles eram altamente cultos, e esse cara está no trono do Egito, esse faraó deveria falar as 70 línguas, ou todas as línguas das nações. Até porque o Egito era um império mundial, digamos assim, eles tinham influência mundial nessa época. Era o reino que tinha toda as características para a pretensão para ser um império mundial, né? E o que aconteceu? Agora pedimos para chamá-lo, que ele venha diante de ti e prova-lhe em todas estas coisas e faça como lhe bem parecer. E o rei disse: isso deve ser feito amanhã. E a coisa que você disse é boa. E todos os oficiais vieram no mesmo dia diante do rei. E naquela noite, olha que interessante, e naquela noite, Yahweh, o Altíssimo, o Criador, enviou um de seus mensageiros de ensinamento, um anjo, né? Melahim, um anjo, e ele veio para a terra de Mitzraim a Yahussef, e o mensageiro de Yahweh ficou sobre Yahussef, e eis que Yahussef estava deitado na cama, à noite na casa de seu mestre, no calabouço, pois seu mestre tinha colocado ele de volta para o calabouço por causa de sua esposa. E o mensageiro despertou-lhe do seu sono, e Yahussef levantou-se, e eis que o mensageiro de Yahweh estava em pé, de frente a ele. E o mensageiro de Yahweh falou com Yahussef e ensinou-lhe todas as línguas dos homens naquela noite, e ele chamou seu nome Yahussef. Agora, o que é interessante, queridos, é que realmente o dom de línguas existe, mas não é aquele reteté que a gente ouve das profetadas dos pentecostais, não é aquilo. O dom de línguas, né, é o dom de idiomas das nações. O cara fala árabe, francês, japonês, chinês, entendeu? Russo, não é esse reteté. Eu, inclusive,
Vi essa semana lá o Feliciano transferindo a unção dele, né, para os discípulos lá. E um cara falava em língua, ele interpretava. E a palhaçada foi tanta que quando o sujeito ele falava um pedacinho, nem terminava de falar, o cara já estava falando, assim, interpretando, e quem dominava a fala não era quem estava falando, era quem interpretava, que era o Feliciano. E aí o Feliciano vai e concluiu a fala para o outro que estava falando. Quer dizer, é uma palhaçada sem tamanho. Então esse reteté não é bíblico, né? Que você tem o dom de línguas conhecidas na escritura. E é o que a Rousseff recebeu do Altíssimo, e de manhã o rei mandou todos os funcionários e agentes, e todos vieram e sentaram-se diante do rei, e o rei ordenou que a Rousseff fosse trazido, e os servos do rei foram e trouxeram Yahussef diante do faraó. E o rei veio adiante, subiu os degraus do trono, e Yahussef falou com o rei em todas as línguas, e Yahussef subiu a ele e falou ao rei, antes que chegasse diante do rei, no 70º degrau. E sentou-se diante do rei, e o rei muito exultou por Yahussef, e os oficiais do rei exultaram grandemente com o rei quando ouviram todas as palavras de Yahussef. E a coisa parecia boa aos olhos do rei da diretoria, nomear Yahussef para ser segundo ao rei sobre a terra inteira de Mitzraim, o Egito. E o rei falou com Yahussef, dizendo, agora tu me deste conselhos para designar um homem sábio sobre a terra do Egito, em ordem, por sua sabedoria, livrar a terra da fome. Agora, portanto, uma vez que o Altíssimo fez tudo isso conhecido a ti e todas as palavras que tu tiveste falado, não há em toda a terra um homem discreto e sábio como a ti. E teu nome não será chamado Yahussef, mas Afnat Paneah. Deve ser teu nome. Será segundo a mim, e segundo a tua palavra devem ser todos os assuntos do meu governo. Sob tua palavra, meu povo deverá sair e entrar, que é dado a eles mensalmente. E a ti todas as pessoas na terra, só no meu trono eu serei maior do que tu. E o rei tirou o anel de sua mão e colocou-o sobre a mão de Yahussef, e o rei vestiu-os de Yahussef com um vestuário principesco, e colocou uma coroa dourada sobre sua cabeça, e ele colocou uma corrente dourada em seu pescoço. Também debaixo de sua mão, meus servos e oficiais receberão o salário. É interessante porque José, ou Yahussef, é um paralelo com Jesus. O nome do Messias não é Jesus, nem Cristo e nenhum desses títulos que foram conferidos. Mas ele recebeu um nome pagão, como José recebeu, o Yahussef recebeu um nome pagão, né? Zafnat Paneah, para que ele fosse um instrumento universal para a salvação das nações, dos gentios. E tudo ocorre com a permissão do Eterno. Ele receber esse nome era uma forma de ele se tornar mais acessível ao povo egípcio. Ele mudou as vestes dele, colocou uma peruca, né? Deve ter colocado aquele colar. Aliás, ele colocou, né? Colar, conforme vimos aí. Ele parecia um egípcio, começou a falar como um egípcio, mas ele não era egípcio, e nem sua língua era o egípcio. Assim fizeram, foi permitido fazer com o Messias. Ele ganhou um status romano, né? Um nome romano, vestes romanas, toda uma caricatura gentílica, mas ele vai se revelar muito em breve como um Yahudim, como um hebreu que vai governar as nações com vara de ferro. E aí as pessoas não vão enxergar ele mais como Jesus, nem Cristo, mas vão enxergá-lo como o hebreu Yahushua, o Mashiach de Israel, o rei do reino de Israel. E tudo isso é um paralelo ao que vai acontecer nos últimos dias. E veio amanhã, e o rei mandou todos os funcionários, agentes, vieram, sentaram-se diante do rei. Ele ordenou que Yahussef fosse trazido, e os servos do rei foram e trouxeram Yahussef diante de Faraó. E o rei veio adiante e subiu os degraus do trono, e Yahussef falou com o rei em todas as línguas. E Yahussef subiu e falou ao rei,
antes que chegasse diante do rei no 70º degrau, e sentou-se diante do rei. E o rei muito exultou por Yarrussef, e os oficiais do rei exultaram grandemente com o rei, quando ouviram todas as palavras de Yarrussef. E a coisa parecia boa aos olhos do rei da diretoria, nomear Yarrussef ser segundo ao rei sobre toda a terra do Egito. E o rei falou com Yarrussef, dizendo: agora tu me deste conselhos para designar um sábio sobre toda a terra do Egito, em ordem, por tua sabedoria, livrar a terra da fome. Agora, portanto, uma vez que o Altíssimo fez tudo isso conhecido a ti, e todas as palavras que eu tiver falado, não há em toda a terra um homem discreto e sábio como a ti. E teu nome não será chamado mais Yarrussef. Bom, vimos isso, né? E todos os alimentos que Yarrussef e os egípcios haviam reunido durante os 7 anos de abundância foram assegurados para a terra, nos depósitos para os 7 anos de fome, para manter a terra inteira, e os habitantes do Egito preencheram cada homem sua loja e seu lugar escondido com milho, para ser apoio durante a fome. E Yarrussef colocou todo o alimento que tinha reunido em todas as cidades de Mizraim, e ele fechou todos os depósitos, e sentinelas foram colocados sobre eles. E a esposa de Yarrussef, Osnat, a filha de Potífera, gerou-lhe 2 filhos, Manassés, né, e Efraim. Manassés e Efraim. E Yarrussef tinha 34 anos de idade quando gerou-os. Isso é muito interessante. Mais uma vez, o livro de Jazar dá detalhes de quem era essa Osnat, e a esposa de José, a egípcia, né, filha de um sacerdote egípcio, Potífera, né, se não me engano, e a idade que José tinha quando gerou esses filhos, né, no decorrer desses 7 anos de fartura, quando ele foi exaltado. E ele foi exaltado aos 30 anos, e isso é revelado também pela Bíblia, assim como o Messias iniciou seu ministério aos 30 anos de idade. E o livro de Jazar diz que os rapazes cresceram e andaram em seus caminhos e suas instruções, não desviaram do caminho que seu pai ensinou-lhes, quer para a direita ou para a esquerda. E Yarru estava com os rapazes, e eles cresceram e tinham conhecimento e habilidade e sabedoria em todos os assuntos de governo, e os oficiais do rei e seus grandes homens dos habitantes de Mitzraim, Egito, exaltaram os rapazes, e eles foram criados entre as crianças do rei. Agora note, esses garotos, filhos de um hebreu, cresceram no Egito, falavam egípcio, se vestiam como egípcios, mas não eram egípcios. A semente deles era israelita. Assim, queridos, Manassés e Efraim são o exemplo, hoje, de nós que somos de nacionalidade brasileira, mas somos descendentes de israelitas. A semente, o sangue que corre nas nossas veias é sangue hebreu, e a maioria não sabe disso, principalmente no Nordeste, pessoas que descendem de israelitas que vieram fugidos de perseguição papal e tudo, hoje se dizem brasileiros, até atacam os hebreus, os israelitas no YouTube e etc. Esse aqui é mais chocante, né? Mas Manassés e Efraim sabiam da sua ancestralidade, sabiam que o pai deles era hebreu, filho de Jacó, Israel, um filho de Abraão, herdeiro da promessa, servo do Altíssimo. E nós temos que nos conhecer primeiro para enfrentar o nosso inimigo, para conhecer os nossos inimigos. O autoconhecimento é o caminho, é o primeiro passo para a vitória, para ter sabedoria. E esses rapazes, Manassés e Efraim, eram descendentes de Israel. Bom, queridos, agora o povo de Mizraim, durante a fome, foram até o rei com uma reclamação, e isso é um detalhe curioso que a Bíblia não traz. Eles disseram: como tua alma vive, nosso Senhor, teus servos fizeram tudo o que Yarrussef ordenou. E teus servos também reuniram em toda a produção de seus campos durante 7 anos abundância, e colocou em depósitos até esse dia.
E quando a fome prevaleceu sobre teus servos, abrimos o depósito, eis que todos os nossos produtos estavam cheios de vermes, e não estava apto para comer. É assim que o Eterno faz, meus queridos. O ímpio pode ter um bunker, pode armazenar munição, pode armazenar muita comida, mas se ele não tiver o Eterno na vida dele, se eu também não tiver o Eterno, se nós não tivermos o Eterno na nossa vida, não vai adiantar estocar alimento. Vai encher de bicho, vai encher de verme, vai apodrecer tudo. E tem muita gente aí querendo usar da força humana para enfrentar a tribulação, os últimos dias. Só que não adianta ser pela nossa própria força. Tem que ser pelo poder do Eterno. Por quê? Porque o armamento do ímpio vai virar pó. A comida do ímpio vai estar cheia de verme. Você tem que ter o Eterno na sua vida, tem que fazer uma aliança com o Eterno. Tem que buscar o arrependimento, techuvá, o retorno às raízes hebraicas da nossa fé. A aprender a instrução do Altíssimo, a Torá, guardando o Shabat, se abstendo de alimentos impuros, se vestindo e praticando uma conduta conforme as Escrituras, no relacionamento, na vida sexual, na vida sentimental, no convívio na sociedade, em família, tudo dentro dos moldes da Escritura. E, infelizmente, muita gente quer ter a bênção do Deus de Israel, mas não quer o Deus de Israel. Aí é um problema muito grande. E aí, então, eles virou bichos lá, vermes. E quando o rei ouviu tudo que tinha acontecido aos habitantes de Mitzraim, o rei ficou com muito medo devido à fome. E ficou muito apavorado. E o rei respondeu ao povo de Mitzraim, dizendo: desde que tudo isso aconteceu a vocês, vá até Yahussef, façam tudo o que ele disser a vocês. Não transgridam seus mandamentos. E todo o povo de Mitzraim saiu e foi a Yahussef, e disseram-lhe: dê-nos alimentos, senão nós morreremos diante de ti devido à fome. Nos reunimos nossa produção durante os 7 anos, como tu mandaste, e colocamos no depósito, e portanto tudo isto caiu sobre nós. E quando Yahussef ouviu todas as palavras do povo de Mitzraim e o que tinha acontecido, Yahussef abriu todos os seus depósitos e vendeu ao povo de Mitzraim. E é isso que o Eterno vai fazer, meus queridos. Quando nós formos fiéis, nós vamos ter não só para nós, mas também como abençoar outros. Isso é fantástico. E o povo de Mitzraim respondeu o rei, né, e mostrando o que aconteceu depois, Jacó mandou seus filhos: quando vocês forem para a cidade, não entrem juntos em um portão por causa dos habitantes da terra. E os filhos de Jacó saíram e foram para Mitzraim, e os filhos de Jacó fizeram tudo como seu pai tinha ordenado. E Jacó não enviou Benjamim, né, o Benjamim, pois ele disse: pois algum acidente pode acontecer na estrada como a seu irmão, e 10 dos filhos de Jacó saíram. Enquanto os filhos de Jacó estavam indo no caminho, se arrependeram do que tinham feito a Yahussef e falavam uns aos outros, dizendo: sabemos que nosso irmão Yahussef foi para Mitzraim, e agora vamos procurar-lhe onde vamos. E se pudermos encontrá-lo, vamos tomar-lhe de seu mestre por um preço de resgate, e se não, pela força, e nós vamos morrer por ele. E os filhos de Jacó concordaram com esta coisa e fortaleceram-se devido a Yahussef para livrar-lhe da mão de seu mestre. E os filhos de Jacó foram para o Egito, e quando chegaram perto do Egito, separaram-se uns dos outros, e vieram através de 10 portões do Egito, e os guardas dos portões escreveram seus nomes nesse dia e levaram-os a Yahussef à noite. E esse é um detalhe que a Bíblia não fala, que o intuito deles de ir ao Egito não era só para comprar comida, mas para reencontrar o irmão perdido. E é um paralelo para os dias de hoje. Existe as tribos perdidas de Israel. E alguns israelitas judeus, né, os Yahudins, vão se arrepender
do mal que fizeram seus próprios irmãos e vão buscar restaurar as duas casas de Israel. Existem judeus sinceros que vão se arrepender, reconhecer o Messias, Yahushua, como chamam de Jesus, e vão proclamar a restauração das duas casas. Isso é profético. E quando os filhos de Jacó vinham na cidade, se uniram na cidade para procurar José, antes de comprarem um milho, e foram para os muros das meretrizes e procuraram Yahussef nos muros das meretrizes durante 3 dias, pois pensaram que Yahussef vivia nos muros das prostitutas, pois Yahussef era muito bonito e bem favorecido. E os filhos de Jacó procuraram Yahussef 3 dias e não puderam encontrá-lo. E o homem que foi definido sobre o depósito aberto procurou por aqueles nomes que Yahussef tinha dado a ele, e ele não encontrou-os. E ele foi a Yahussef dizendo: esses 3 dias se passaram, esses homens cujos nomes que tu deste a mim não vieram. E Yahussef mandou servos a procurar esses homens em todo o Egito e trazê-los diante de Yahussef. E os servos de Yahussef foram ao Egito e não puderam encontrá-los. Em seguida foram a Goshen e não estavam lá. E em seguida foram para a cidade de Ramsés e não foi possível encontrá-los. E o povo de Mitzraim respondeu o rei dizendo... Bom, isso nós já vimos. E então o que acontece? Eles não foram encontrados, mas por fim, eles foram ao encontro, né, de Yahussef para comprar o alimento. E Yahussef disse-lhes: é isso que tenho dito de vocês, são espiões. Vieram para matar os habitantes da terra, pois ouvimos que 2 de seus irmãos mataram todos os habitantes de Shechem, o Siquém, na terra de Canaã, devido a sua irmã. E vocês agora vieram fazer semelhante em Mitzraim, o Egito, por causa de seu irmão. Só assim saberei que vocês são homens verdadeiros. Se vocês enviarem para casa um entre vocês para buscar seu irmão mais jovem de seu pai, trazê-lo aqui para mim. E fazendo esta coisa, vou saber que vocês estão certos. E Yahussef chamou 70 homens poderosos e disse-lhes: peguem estes homens e leve-os ao confinamento. E os valentes levaram os 10 homens, segurando-os, colocaram-nos em confinamento e ficaram no confinamento 3 dias. Interessante, 70 homens representando as 70 nações, mas que não, de certa forma, eles não tinham o mesmo poder dos filhos de Jacó, né? E Manassés, ou Manasseh, Menachem, né? O filho de Yahussef levantou a Simeão e Manassés acertou um golpe forte em Simeão, com um punho contra a parte de trás do seu pescoço. E Simeão foi atiçado em sua fúria. E Manassés segurou Simeão, e ele segurou violentamente, prendeu e o trouxe para a casa de confinamento, e todos os filhos de Jacó ficaram espantados com o ato do jovem. E Simeão disse a seus irmãos: nenhum de vocês deve dizer que fui dominado por um egípcio, um Mitzri, mas fui dominado por um da casa de meu pai. Interessante porque os filhos de Jacó, conforme vimos no penúltimo hangout, eram homens poderosíssimos, que sozinhos conquistaram cidades fortificadas. E ele levou uma sola desse Manassés, né? E não sabendo que ele também era hebreu. E por isso que vai espantar muitos pretensos judeus descobrir que alguns gentios têm o mesmo poder que eles, porque são da mesma família, são da mesma semente, né? Entraram, e aí José fez um teste com eles, colocando alguns tesouros dentro dos sacos de alimento, e quando eles chegaram em casa e abriram o saco, olharam, eis que no saco, o dinheiro de cada homem estava lá, no qual eles e seu pai ficaram grandemente apavorados. E Jacó disse: que é isso que fizeram a mim? Enviei seu irmão Yahussef para inquirir sobre seu bem-estar, e vocês disseram-me: uma besta selvagem o devorou. E Simeão foi com vocês comprar alimento, e vocês disseram que o rei do Egito colocou na prisão. E vocês desejam pegar Benjamim para causar sua morte também, e derrubar meus cabelos brancos de tristeza, e ao túmulo de Benjamim e seu irmão Yahussef? Agora, portanto, meu filho não irá com vocês, pois seu irmão está morto e foi deixado sozinho. E corruptores podem abatê-lo pelo caminho em que vocês vão.
como se abateu sobre seu irmão. Então, a princípio, Jacó não permitiu que eles levassem Benjamim, mas aconteceu que quando o milho acabou, o agregado inteiro de Jacó estava assolado pela fome, e as crianças, e todas as crianças dos filhos de Jacó, reuniram-se e se aproximaram de Jacó, e cercaram-lhe e disseram: dê-nos pão, para que, portanto, todos não pereçamos através da fome na tua presença. E Jacó ouviu as palavras das crianças de seus filhos e chorou um grande choro, e sua pena foi despertada por eles. E Jacó chamou por seus filhos, e todos vieram e sentaram-se diante dele. E Jacó disse-lhes: não viram como seus filhos choraram sobre mim neste dia, dizendo: dá-nos pão, e não há nenhum? Agora, portanto, vão e comprem para nós um pouco de comida. E Arudá respondeu e disse a seu pai: se tu enviares nosso irmão conosco, nós iremos e compraremos milho para ti. Se tu não quiseres enviar, então nós não iremos. Pois certamente o rei do Egito nos obrigou, dizendo: vocês não deverão ver meu rosto, a menos que seu irmão esteja com você. Pois o rei de Mitzraim é um forte e poderoso rei. E eis que, se não formos a ele, se formos a ele sem nosso irmão, todos nós seremos condenados à morte. Então, muitas coisas não são explicadas na Bíblia, né, no livro de Gênesis. Porque se eles eram homens poderosos que tinham dominado as cidades e vencido os cananeus, por que eles deveriam temer o rei do Egito? Havia um motivo, né? E José estava fazendo uma prova, um teste com eles para ver se eles ainda estavam egoístas, sanguinários, né? Cheios de ódio, para ver se eles não haviam se arrependido, né? E Judá, ou Yahudá, disse a seu pai: dê-nos o rapaz em meus cuidados, e desceremos ao Egito, e compraremos milho. E em seguida, quando retornarmos, se o rapaz não estiver com a gente, então deixe-me ter a tua culpa para sempre. Tu não viste as nossas crianças chorando diante de ti devido à fome? Não há nenhum poder em tua mão para satisfazê-los? Agora deixe de pena. Deixe que tua pena se desperte por eles e envie nosso irmão conosco, que nós iremos. Pois com a bondade de Yahweh, para nossos antepassados será manifestada a ti. Quando tu dizes: o rei do Egito irá tirar teu filho, como Yahweh vive, não deixarei até que eu traga e coloque-o diante de ti. Mas peça por nós a Yahweh que ele possa lidar gentilmente conosco, para que possamos ser recebidos favoravelmente e gentilmente diante do rei do Egito e seus homens, pois agora nós teremos retornado pela segunda vez com teu filho. E Jacó disse aos filhos que confio no Altíssimo, ele pode livrá-los, dar-lhe favor aos olhos do rei do Egito e os olhos de todos os seus homens. Agora, portanto, o homem levem em suas mãos o presente de que possa ser obtido na terra, e levem diante dele. O Altíssimo Todo-Poderoso há de dar favor, para que ele possa enviar Benjamim e Simeão, vosso irmão, com vocês. Então, mais uma vez, a fé de Jacó se manifesta, e ele confia plenamente que o Eterno iria preservar os filhos dele, e eles retornam a Mitzraim, ou seja, ao Egito. E quando Yahussef, né, o José, viu seu irmão Benjamim, ou Benjamim com eles, saudou-os, e estes homens chegaram à casa de Yahussef. E eu estava vendo um documentário outro dia, mostrando um sítio arqueológico de um local que poderia ser a casa de José no Egito. É fantástico. Porque a estrutura da casa não é como a casa dos egípcios, é uma estrutura hebraica, semita, né? E nessa casa também havia um túmulo, e é fantástico, porque lá tinha também 12 sepulturas, se não me engano, nessa casa de José. E arqueologicamente você vê que havia um lugar onde os hebreus moraram, que a Bíblia chama de Goshen, mas arqueologicamente eles chamam de Avares, né? Porque são tempos muito remotos e as coisas mudaram no decorrer dos séculos, dos milênios, mas não há como refutar essa realidade da influência
hebreia sobre os filhos do Egito, os filhos de Mitzraim. E quando Yahussef veio, seu irmão, filho de sua mãe, Raquel, né, o Rahel, Yahussef ordenou o superintendente de sua casa dar a seus irmãos de comer, e ele o fez, e ao meio-dia Yahussef mandou seus homens entrarem diante dele, com Benjamim, e os homens disseram ao superintendente da casa de Yahussef relativo à prata que foi devolvida em seus sacos, e ele disse-lhe: isto será bem para vocês, não tenham medo. E trouxe seu irmão Simeão até eles. E Simeão disse a seus irmãos: o senhor dos egípcios agiu muito gentilmente comigo. Ele não me manteve preso, como você viu com seus olhos, pois quando vocês saíram da cidade, ele me libertou e tratou-me gentilmente comigo em sua casa. E Arudá tomou Benjamim pela mão e vieram diante de Yahussef e curvou-se no chão. E os homens deram um presente a Yahussef, e todos eles sentaram-se diante dele, e Yahussef disse a eles: está tudo bem com vocês? Está tudo bem com seus filhos? Está tudo bem com o pai idoso? Eles disseram: está tudo bem. E Arudá tomou registro de que Jacó tinha enviado e deu-lhe na mão de Yahussef. E Yahussef leu a carta e conheceu a letra de seu pai, e ele quis chorar. E ele entrou em uma sala interior e chorou um grande choro, e ele saiu. E ele levantou os olhos e viu seu irmão Benjamim e disse: este é seu irmão de quem falaram para mim. Benjamim se aproximou de Yahussef, e Yahussef colocou sua mão sobre a cabeça e disse: que o Altíssimo possa ser bom para ti, meu filho. E quando Yahussef viu seu irmão, filho de sua mãe, desejou novamente chorar. Entrou na câmara e chorou lá, e lavou o rosto e saiu. E absteve-se do choro e disse: preparem comida. E Yahussef tinha uma taça de onde ele bebeu, e era de prata, belamente incrustada com pedras de ônix e bidélio. E Yahussef colocou a taça aos olhos dos irmãos enquanto estavam sentados para comer com ele. E Yahussef disse aos homens: eu sei por esta taça que Ruben é o primogênito, Simeão, Levi, Arudá, Issacar, Zebulon são filhos de uma mãe. Assento-vos para comer de acordo com seus nascimentos. E ele também colocou os outros de acordo com seus nascimentos e disse-lhe: eu sei que seu irmão mais jovem não tem nenhum irmão, e como ele não tem nenhum irmão, ele deve, portanto, sentar e comer comigo. E Benjamim subiu diante de Yahussef e sentou-se no seu trono. E os homens contemplaram os atos de Yahussef e estavam espantados com eles. E os homens comeram e beberam nesse momento com Yahussef, e ele deu em seguida presentes. E Yahussef deu um presente a Benjamim, Manassés e Efraim viram os atos de seu pai. E eles também deram presentes a ele. E Osnat, a esposa de José, deu-lhe um presente. E haviam 5 presentes na mão de Benjamim. E Yahussef trouxe vinho para beber, e eles não quiseram beber. E eles disseram: desde o dia em que Yahussef foi perdido, nós não bebemos vinho, nem comemos qualquer iguarias. E Yahussef jurou-lhes, e ele instituiu-lhes muito. Ele insistiu-lhes muito, e beberam abundantemente com ele naquele dia. E Yahussef depois virou-se para seu irmão Benjamim para falar com ele, e Benjamim ainda estava sentado no trono diante de Yahussef. Então, essa é uma prova que José fez com os irmãos para ver se eles continuavam ciumentos, invejosos, né? E eles passavam em todos os testes, eles realmente estavam arrependidos. Isso mostra que todo Israel, todas as tribos haverão homens arrependidos que entraram no reino, né? E Benjamim subiu diante de Yahussef. E aí o livro de Jazar cita que José se revela para Benjamim e disse: olha, sou teu irmão, não conte para eles, eu vou fazer um teste com eles. E posteriormente ele fez um teste, né, mandando comida, mas colocando o cálice, né, nas coisas de Benjamim. E aí o que acontece? Os irmãos se revoltam
juram que não fizeram aquilo, que não pegaram nada, e essa foi a prova final, se eles estariam dispostos a dar a própria vida em função da vida do irmão, Benjamim, antes do que entregá-lo à morte. E o livro de Jazar conta uns detalhes muito impressionantes, que é a exibição do poder dos irmãos de José. Um dos irmãos ordena que Naftali corra e conte o número de ruas do Egito, e ele vai e rapidamente passa por todo o Egito e conta as ruas. E Judá, no momento em que Judá vai responder, né, pelas acusações de terem roubado o cálice, né, os copos de prata, etc., ele dá uma exibição de poder imenso, tremendo, né? Ele levanta lá, não sei, levantou lá umas colunas, não sei como foi, e aí José manda que Efraim também faça a mesma exibição, e Efraim consegue fazer a mesma coisa que Judá. E é interessante porque Judá reconhece que nenhum homem, a não ser que seja hebreu, conseguiria fazer aquilo, né, que Efraim fez e que Manassés fez também inicialmente. E finalmente José os humilha, e José então se revela como sendo aquele a quem foi abandonado pelos irmãos, vendido como escravo. Ele se revela como aquele que finalmente foi um instrumento para a salvação de todo mundo, não só do povo gentil, mas também do povo hebreu, povo de Israel. E ele, conforme está na Torá, no livro de Gênesis, diz: olha, não foram vocês, foi o Eterno, foi o Criador que permitiu tudo isso. Portanto, não se culpem. E eles realmente dão sinais que estão arrependidos. E é memorável o reencontro, e emocionante, né? O reencontro de José com os irmãos, a revelação que ele faz: eu não sou egípcio, sou hebreu, eu sou o irmão perdido de vocês. Assim como nos últimos tempos, o Eterno vai reunir as tribos perdidas, e nós vamos se reencontrar com todos os nossos irmãos israelitas, e eles vão entender que nós somos os irmãos perdidos deles. Nós somos da mesma família. Não só espiritual, não só Israel espiritual, mas Israel sanguíneo também. Nas nossas veias corre o sangue de Abraão, o filho, o pai da fé, né? E isso é profético, isso vai se cumprir nos últimos tempos, quando finalmente nós vamos se encontrar com o nosso Pai, o Eterno, como Jacó foi chamado e recebeu a notícia: olha, teu filho está vivo. E ele vai encontrar-se com José, né, e a Rossef. E é fantástico os detalhes que o livro de Jazar descreve sobre o reencontro de Jacó com José, e posteriormente o que acontece. Muitos eventos se desenvolve depois disso. Ele conta até uma disputa que houve após a morte de Jacó, quando eles foram enterrar lá em Macpela. Os filhos de Esaú vão lá querer fazer confusão, e há uma guerra entre essas famílias, e tudo isso está no livro de Jazar, isso não está na Bíblia, ok? Então, para você conhecer a história do nosso povo Israel, você que está em restauração, principalmente você que já entendeu o papel das duas casas de Israel, como tudo isso funciona na restauração, né? A ação da Escritura, você que está lendo o livro de Jazar, está lendo o livro de Enoque, está redescobrindo sua identidade hebraica, né? Principalmente irmãos nordestinos, e praticamente todas as nações da terra, né, foram benditas em Abraão. Então, continue em restauração, meus irmãos. Vamos guardar essa mensagem como exemplo de providência do Altíssimo, como ele está guiando o seu povo Israel. Assistam os vídeos que nós fizemos sobre as tribos dispersas,
quem são essas tribos, onde estão, quem são. Nós falamos também sobre a reunião, né, das 12 tribos, e o Altíssimo é maravilhoso para conosco, tornando relevante mais uma vez a história do nosso povo de Israel, a história de Yahussef, ou José, e trazendo à luz essas verdades que estavam até o momento encobertas, ok? Agradecendo aí a todos os irmãos que estão ao vivo nesse chat, agradecendo ao apoio mostrado por esse trabalho. Nós estamos nos preparando para o congresso no final desse mês. Agradecendo os irmãos que contribuíram e estão contribuindo para esse congresso acontecer, não só convidando pessoas, que já preenchemos todas as vagas, né? Não há mais vagas, mas também apoiando financeiramente e contribuindo para que o reino de Israel seja restaurado. Ok? Shalom a todos. Que a paz do Altíssimo esteja na vida de vocês, em nome do Messias e Yahushua. Até o próximo Hangout.